Olá, começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que busca levar até você de casa informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde. Em cada programa um tema diferente do seu interesse. Qual o seu papel na comunidade? Qual a sua tribo? Você faz diferença no seu entorno? Que caminhos temos para poder mudar o nosso contexto? Que oportunidades temos de fazer por nós mesmos a solução de cuidado que esperamos vir de fora? É sobre isso que iremos falar hoje. Suporte comunitário na atenção primária. Ações de cidadania. E para falar mais sobre esse assunto, eu convido o meu parceiro de programa, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Olá, Dr. Marcelo. Olá, Gláucia. Vamos falar sobre atenção primária? Atenção Comunidade, saúde? Sobre o suporte comunitário na atenção primária. Segundo o Departamento da Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, a origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Na Grécia Antiga, considerava-se cidadão aquele que era nascido em terras gregas. Em Roma, a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa e os seus direitos nessa comunidade, que ele podia ou não exercer. Juridicamente, o cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. Em um conceito mais amplo, cidadania quer dizer a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, o sujeito de direitos e deveres. Mas nem tudo depende apenas do Estado. O conceito de cidadania vai muito além, pois cidadão significa também tomar parte da vida em sociedade, tendo uma participação ativa nos que diz respeito aos problemas, ao direito e à sua comunidade. Para Dalmo de Abreu Dallari, a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo do seu povo, colocar o bem comum em primeiro lugar e atuar sempre que possível para promovê-lo. É dever de todo cidadão responsável. A cidadania deve ser entendida nesse sentido como um processo contínuo, uma construção coletiva que almeja a realização gradativa dos direitos humanos e de uma sociedade mais justa e solidária. É isso, doutor Marcelo? É exatamente isso, Glaucia. E isso tem tudo a ver com saúde. Vamos conversar mais sobre esse assunto? Vamos sentar aqui hoje? Queria que a gente conversasse um pouco mais sobre o que a cidadania tem a ver com saúde. Como tudo isso faz parte do SUS ou então poderia fazer parte do Sistema Único de Saúde? O SUS, ele já nasce com a questão da participação popular na sua origem. Então, a gente já tem dentro do nosso Sistema Único de Saúde uma organização que pressupõe a participação popular. E o conceito de saúde, especialmente o conceito de saúde mental, tem tudo a ver com cidadania. Saúde não significa ausência de doença, saúde é uma sensação de bem-estar. E saúde mental é uma sensação de bem-estar que te possibilita lidar com os estresses do cotidiano de maneira normal e a capacidade de intervir em comunidade. Ou seja, ações de cidadania são o núcleo da nossa saúde mental. Então quer dizer que a gente tem papéis? Quer dizer que todos podem agir e fazer parte da promoção de saúde? Exatamente, a gente não precisa ser um profissional de saúde com uma formação técnica para poder promover saúde e fazer saúde. E as nossas ações de cidadania, os nossos papéis em sociedade, eles estão diretamente relacionados com isso. Sabe, doutor Marcelo, isso me lembra uma poesia que faz parte de um conto infantil, o Mogli, o Menino Lobo, que virou filme recentemente. Vamos assistir? Vamos. Esta é a lei da selva, Tão antiga quanto o céu que se lembra. o lobo que respeita vai prosperar, E o que não respeitar, morrerá. como um rio que viaja pela floresta, A vida na selva é uma odisseia, porque a força da alcateia é o lobo. e a força do lobo é a alcateia. Exatamente isso, Glaucia, você entendeu muito bem. Cidadania tem a ver com o reconhecimento e a importância que nossos papéis, de cada um, exercem em comunidade. Assim como nessa poesia do trecho do Mogli. A gente tem mais força quando a gente age coletivamente. E promover saúde tem a ver com isso. Mas aí fica a provocação. Isso não é responsabilidade do governo, das prefeituras, dos órgãos responsáveis por saúde? Isso, em lei,
é responsabilidade do governo, do Estado, né? Na verdade, do Estado. Só que quem sofre a consequência direta de uma não ação governamental? Então, se eu moro na minha comunidade e eu vou e jogo lixo no chão, esse lixo acumula água, na temporada de chuvas cresce um mosquito ali, quem vai ter dengue? É o prefeito da cidade ou sou eu que moro ali? E aí, qual que é o meu papel ativo nessa situação em não jogar o lixo, em tentar recolher o lixo que está ali, ainda que haja uma ação do Estado que seja prevista, a não ação do Estado ela vai ser sofrida pela pessoa que mora naquela comunidade e que tem um poder de execução e de ação mínima naquele território para modificar isso. Isso não quer dizer que a gente não deva cobrar os nossos direitos dos órgãos que são responsáveis ou desenvolver ações e medidas para que esses órgãos cumpram a sua função. Mas a gente tem a possibilidade de, durante esse processo, agir de uma maneira que nós mesmos sintamos as consequências diretas da nossa ação. A nossa ação imediata vai proteger, como é o caso de usar máscara agora no momento de pandemia, por exemplo. Doutor Marcelo, mas tudo isso que você disse é real? Pode ser real? Você conhece lugares onde isso efetivamente aconteça? Sim, isso é uma questão muito real, né, da prática do nosso cotidiano. E na unidade básica de saúde, no cenário de atenção primária, isso acontece muito. Para você poder praticar qualquer ação de estratégia de saúde da família, por exemplo, a gente precisa ter esse suporte comunitário agindo. A gente pressupõe que na atenção primária vai acontecer uma coisa que chama abordagem comunitária, por exemplo. Como é que isso funciona? Essa abordagem comunitária envolve você usar os recursos da comunidade para poder promover a saúde naquela cultura. Então, você vai desenvolvendo medidas, reconhecendo as potencialidades, os instrumentos sociais que você tem ali para poder promover isso. Um exemplo muito prático. Um grupo de uma igreja, por exemplo, que tem como função levar a doação de mantimentos, por exemplo. E aí você tem aquele entorno do território, famílias que estão vulneráveis, e seu papel enquanto promotor de saúde, ali dentro da unidade, no sistema formal, pode ser conectar essas pessoas, né? Quem está precisando e quem pode ofertar. E quando isso não acontece, você pode empoderar, criar lideranças locais e fazer isso acontecer. A gente sempre vai ter nas comunidades pessoas que vão estar mais vulneráveis do que outras. E nosso papel cidadão enquanto profissional já é identificar isso e proteger. E a gente pode fazer isso de modo muito mais eficiente quando a gente envolve a comunidade. E isso acontece muito no cenário de atenção primária de todo o Brasil, e a gente tem a nossa realidade aqui perto em que isso acontece. A gente atua na nossa atenção primária aqui do município e a gente vê isso acontecendo em várias unidades. Eu fiz minha formação aqui em Barretos numa unidade cujo território é o mais vulnerável. Então, a gente tem muitas situações de vulnerabilidade social em relação às condições de moradia, de saneamento básico, em que você tem uma renda muito baixa e que às vezes falta comida. E falta comida é onde a pessoa procura ajuda. Embora não seja o órgão desenhado para esse fim, a unidade de saúde, né, o Sistema Único de Saúde, às vezes é o único local em que a pessoa tem voz para poder contar que passa por essa situação. E a gente viu isso acontecendo, a gente vê isso acontecendo hoje e existem muitos profissionais que estão no nosso time, né, e que a gente fez parte do time também, que fazem isso. Isso é muito interessante, né, doutor Marcelo? Porque quando traz exemplos reais, ajuda as pessoas a visualizarem e serve como exemplo também, né? E nesse caso é um exemplo da pessoa representando a instituição, trabalhando junto com a comunidade. Exatamente. Para o bem da própria comunidade. Para o bem da própria comunidade. O profissional de saúde, ele pode ser um promotor de lideranças. Então, ele pode reconhecer quem naquele território tem um perfil que vai conhecer as necessidades e ele pode capacitar e estimular a organização do território para que essa pessoa tenha mais voz. A gente aqui, na nossa realidade, por exemplo, chega... Isso, eu quero saber o exemplo da nossa realidade que eu fiquei curiosa. A gente chega num local em que não existe uma estrutura organizada de liderança comunitária como é em outros territórios do Brasil. Esse senso de pertencimento não existe. E a gente vê isso acontecendo. Então, eu pude participar enquanto residente
da Unidade Básica de Saúde do DERB, e lá a gente tinha 3 equipes, e essas 3 equipes atuavam num território comum, distribuindo esse território em porções menores, né? E uma das pessoas é o enfermeiro Cleiton, que chegou lá depois, já no meu finalzinho da formação, vindo de um cenário completamente diferente, mas alguém com o talento de poder perceber quais são as demandas sociais do território e com vontade de fazer a diferença. Isso que é interessante que você falou, né? Porque ele é um enfermeiro, foi atuar numa UBS, mas também o talento para lidar com uma outra pessoa. Isso. Normalmente esse profissional precisa ter um traquejo interpessoal, a gente pode dizer assim? Isso em qualquer lugar do território que a gente esteja, né, do Brasil, para você poder fazer esse tipo de ação, existe uma questão pessoal muito forte, que é a questão de entender que você pode, né? Às vezes a gente não vai conseguir fazer o perfeito, né, mas como uma frase já bem conhecida, o feito é melhor do que o perfeito. E aí você tem que entender que recursos você tem para poder entregar algo diferente, porque o não fazer ele já vai gerar um resultado que a gente conhece. O fazer, independente da intensidade, da quantidade, ele vai gerar alguma mudança. E a gente pode fazer sempre, especialmente conectando as pessoas que têm essas possibilidades. Às vezes o nosso maior papel é de conectar. E para a gente já começar a ilustrar esses exemplos, como foi feito? O que foi realizado aqui em Barretos? A gente tem algumas experiências que são muito exitosas, né? Uma das coisas que fica muito clara é, às vezes, a gente conseguir levar alimento. A gente tem diversos pacientes que já procuraram a gente em cenários da consulta, extra-consulta, e que vem uma confiança no serviço de saúde em relação a isso, e a gente, às vezes, consegue fornecer. Claro, a gente não tem, às vezes, perna para conseguir um benefício que se sustente ao longo do tempo. Mas a gente, às vezes, consegue apagar um incêndio e empoderar essa pessoa para procurar outras soluções, outros órgãos, outros caminhos que possam ajudar a sair dessa situação, né? E precisa ter uma aceitação, para esse trabalho realmente funcionar, o suporte comunitário na atenção primária, precisa ter um respaldo da comunidade ou não necessariamente? Sim, você não consegue fazer isso sem a ação da comunidade, né? Tanto no sentido de receber, quanto no sentido de permitir que isso aconteça. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um grupo de gestantes, um grupo de diabéticos, um grupo de hipertensos, a gente tem esses espaços acontecendo na comunidade, isso já começa a fortalecer o vínculo. E a hora que você vai vendo e ouvindo, tendo um processo de escuta individual também muito ativo, você vai entender que às vezes a não frequência em uma consulta pode significar uma não condição de ir até a consulta, por não conseguir meio de transporte. Ou a não frequência em uma consulta pode significar uma situação de vulnerabilidade em que eu não quero lá contar para o profissional que eu não consegui cumprir o que foi combinado no tratamento, porque eu não tenho ou meios de pagar a medicação, ou não consegui adequar a minha dieta naquela recomendação nutricional, porque o que eu tenho de alimento é a cesta básica, às vezes é difícil me organizar com a cesta básica em relação a isso. Ou outras situações com gestante é muito frequente isso, a questão do pré-natal e o enxoval. E às vezes a gente consegue, dentro da comunidade, encontrar um grupo de costura que consegue doar uma roupa, um coeiro, e a hora que você vai fazer o grupo de pré-natal, você incentiva a frequência, levando essa doação até essa pessoa, agindo, colocando as pessoas em contato umas com as outras, como a gente faz aqui. Doutor Marcelo, no próximo bloco, vamos conversar com o Cleiton? A gente vai conversar com ele e ele vai poder contar pra gente como a gente coloca isso na prática, como a gente entrega para o nosso consumidor final esse tipo de resultado. Maravilha! Então você, aí de casa, continue aqui com a gente que daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai conversar com o Cleiton. O Cleiton Santana, ele que é enfermeiro assistente na UBS de Barretos, na UBS do bairro DERB Clube da cidade, e que fez toda a diferença no trabalho comunitário, no suporte comunitário na atenção primária. A gente volta já já.